No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Banco do Brasil, que finalmente cai na graça dos mercados, o novo dividendo que estou projetando para ele, o Banco ABC e o resultado do primeiro trimestre de 2022, vale a pena o Banco ABC? E o Banrisul e o primeiro trimestre aqui de 2022, o resultado. Será que foi bom? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sino para você ser notificado quando eu fizer novos vídeos. E vendo o resultado do Banco ABC, ele segue muito forte aqui no crescimento da carteira de crédito, sem exceção praticamente todos os anos, praticamente não todos os anos exatamente crescendo sua carteira. Essa leve redução aqui em março de 2022, quando a gente compara com dezembro de 2021, aí está a resposta. Estou comparando março com dezembro e não pode, né? Então, essa leve redução aqui, ela não é verídica. Quando a gente compara com março, está crescendo também, tá? Então, a gente vê que esse corporate aqui, que é o laranjinha, vem ganhando relevância, que são as corporações aí de 300 milhões até 4 bilhões. Então, eles estão focando aí nessas corporações grandes, mas não tão grandes quanto essa verdinha clara aqui, né? Que é maior que 4 bilhões, né? E aí essas aqui não estão saindo de foco, tá? Mas apenas está dando uma atenção um pouquinho maior aí em crescer nas demais linhas. Inclusive na middle, que é de 300 a 30 milhões, né? São empresas aí com faturamentos menores. Ele segue muito bem essa linha, a gente vê aqui. E em relação aqui à carteira de crédito expandida, vendo a parte de empréstimos, aumentou 7,4%, deu uma leve redução aqui em relação ao ano passado, né, de 5,2% nas gigantes corporações, porém não é costumeiro isso acontecer, foi algo pontual, normal, né? Mas a gente vê as outras linhas crescendo pra caramba, corporate crescendo 8%, middle crescendo 28,3%, garantias prestadas aumentando 4,1%, aumentando em todas as frentes aqui, né? Títulos privados aumentando 1,3%, e carteira de crédito expandida, por fim, aumentando 5,9%, enquanto as gigantes corporações deram uma leve redução de 3,6%, quando eu falei é algo pontual, 10,5% aumento na corporate e 29,1% aumento aqui na middle, né? Na sequência a gente vê então a captação, né? Eles seguem captando aí também a níveis recordes, né? 4,8% acima de março de 2021, ou seja, então eles têm aí essa carteira grande e segue captando mais do que antes, então a tendência é continuar crescendo essa carteira aí. No próximo relatório que a gente vai ver, devemos ver mais uma vez a carteira de crédito do Banco ABC crescendo, né? Uma carteira muito diversificada em várias frentes aqui. E falando da inadimplência, quando o Santander divulgou o resultado, eu falei que confirmava-se que as empresas não estão dando inadimplência até o momento. Então essa é a realidade do momento. A gente vê então que não está acontecendo também no Banco ABC, lembrando que ela é uma empresa de crédito empresarial, né? Então, olha só, não teve um aumento na inadimplência, tudo tranquilo, e olha só a carteira de créditos, 444%. Mas assim, é lógico que a gente não pode necessariamente comparar com os outros bancões, porque aqui às vezes pode eventualmente dar uma porradinha maior, né, na inadimplência, né? Temos as gigantes corporações, é até bom ele diversificar para corporações menores, né, para evitar essas grandes porradas, mas enfim, é difícil uma grande corporação também dar um problema aí sério, né? A gente vê aqui então as despesas trimestrais, olha só, queda infinita, né? Só queda aqui. Então, a porcentagem aqui da carteira de empréstimos e a despesa é muito pequena, agora está diminuindo mais no trimestre de 2022, bem abaixo aqui do que era no primeiro trimestre de 2021. Então, que coisa, né? Tá muito bem o banco até agora. A gente vê que empréstimos classificados entre D e H, que são os mais arriscados, também tendência aqui, ó, queda infinita, não para de cair, 3,7%. Tá impecável até o momento o resultado do Banco ABC. A gente vê aqui então a margem financeira com o cliente em relação ao quarto T. Tivemos um aumento com a margem do cliente considerável, aqui 23,9%. Tivemos uma redução aqui no mercado, isso aconteceu com todos os bancos, ou 19,3%, tá? Uma margem com o mercado. E o PL remunerado a CDI, né? Aproveitando-se da CDI em alta, fica bem nítido aqui, aumentou 20,9%, aí não tem jeito, né? Aumento aqui no lucro considerável de 422,1 para 447,5 em um trimestre. Nós estamos comparando com o trimestre passado, né? Nós nem estamos comparando com o ano passado. A gente vê a margem gerencial aqui comparando então trimestre passado, a gente vê esse aumento de 6%, mas quando a gente compara aqui com o ano passado, né, foi 41,7%. Tá de brincadeira um resultado desse, é muito bom. A gente vê também a NIM subindo, é impecável. A gente vê aqui as frentes, né, onde ele está atuando, e aí a gente vê o primeiro pecadinho dele aqui, não tem culpa obviamente, mas a gente vê uma redução aqui
no banco de investimentos, né? Em relação ao trimestre passado e em relação também ao primeiro trimestre de 2021. Né, uma relativa queda forte aqui, né, de 64%. Vamos ver as próximas sequências aí, como é que vai acontecer. Mas ele tem uma linha que eu vinha falando já há um tempo, que era muito promissora, que ele está trazendo novidades. A gente vê eles atuando aqui em relação a isso. Nesse relatório não trouxe tanta novidade, mas ele comentou na última vez, tá? Nos anuais ele sempre comenta, que é a parte aqui, tarifas e corretagem de seguros, e olha só, vem aumentando aqui, né? Olha, trimestre após trimestre aumentando, aqui deu uma leve redução, mas é mais sazonal, né? Um aumento de 86,2%. Então, caramba, ele está compensando aqui esse problema do banco de investimentos. E as garantias prestadas também deu uma leve queda, mas nada assim de preocupante aí, né? Com a evolução aqui da margem financeira com os clientes, então ele aumentou aqui, diminuiu 0,2 por conta do volume médio, então não foi tanto assim o volume em relação ao quarto T, tá? Em relação ao quarto T, mas tivemos aqui um spread maior, olha só, um spread maior, mesmo com uma carteira de qualidade maior, ele conseguiu um spread maior. O mix de produtos aí, estão diversificando o produto, também vinham falando isso, né? Eles estão aí conseguindo, então, 17,9 aqui, mais de mix de produtos. Os produtos vendidos estão mais caros, simples assim, né? A quantidade de dias foi menor, e mesmo assim conseguiram resultado maior. 0,2 aqui negativo em outros, mesmo assim tivemos um saldo de 263 para 287. Então, cara, assim, difícil você falar alguma coisa contra esse banco, né? Então, aumentou a carteira de crédito. Vamos dar um resuminho aqui, bonitinho aqui pra gente, ó. Só dos principais pontos. Carteira de crédito crescendo pra caramba, sem inadimplência pegando, foi a menor inadimplência aí em relação aos outros bancos. Cobertura aumentou agora, a cobertura de carteira de crédito está com 444%. Qualidade da carteira vem aumentando, a gente vê que está focando em empresas de qualidade, em empréstimo de qualidade, e despesas vêm caindo. Vamos analisar agora o resultado do primeiro trimestre de 2022 do Banrisul, e eu vou destacar depois o resumo dos principais pontos. Então eles começam aqui falando do cenário econômico, o gaúcho principalmente, e tá uma recuperação, né? Beleza, então aqui a gente fica de olho, não é o mais importante, mas é relevante. A gente vê aqui a evolução do PIB do Rio Grande do Sul acima do Brasil, beleza, né? Vamos ficar pensando nisso para o longo prazo. A carteira de crédito segue aumentando quando a gente compara em relação ao trimestre passado em 3,3%, superior inclusive à média histórica, e a concessão de crédito aumentou 21,7% quando a gente compara aqui em relação ao primeiro trimestre de 2022, então foi positivo, ele teve aqui um aumento significativo pra caramba no rural, né? 30,5% em concessão de crédito, né? 32,5% no comercial PJ, mais imobiliário 108% e no câmbio 52%. A carteira de crédito, então, deu esse aumento aqui de 15% em relação aí ao mesmo período do ano passado. Então até agora tá tudo ok, né? E falando da inadimplência, né, e tudo mais, nós temos aqui índice de inadimplência diminuindo no banco, isso é extremamente positivo, ele tem uma carteira realmente mais segura e esse é um dos principais riscos aí do ano, né? Então nós temos o índice de cobertura dando uma leve aumentadinha, o que é positivo, eu já sei que ele fez mais provisões, não vejo grandes problemas nisso, tá? Isso só está sendo cauteloso, então não é uma perda de verdade, depois pode ser recuperado. O problema é ficar de olho na inadimplência. A inadimplência sobe demais, aí sim é um probleminha, né? Mas com a inadimplência caindo e aumentando a cobertura, tranquilo. Carteira de crédito elevando a qualidade, perfeito. Concentração da carteira de crédito, aqui eles destacam a média do mercado e a deles aí nos maiores devedores, beleza. Então, por enquanto está tranquilo ainda o resultado. As despesas aqui, tarifa de serviços, são dois desafios dos bancos, né? Coincidentemente, eles põem junto aqui e teve um aumento na receita em 2,9%, foi um pouco abaixo da inflação, na verdade, mas tá ok, né? É difícil para todos os bancos essa linha mesmo. E a despesa administrativa aumentando 7,1%, abaixo da inflação, não tão abaixo assim, mas abaixo da inflação sim, então é relativamente aqui positiva essa parte aqui, um pouco, vamos chamar de neutro, vai neutro e pouquinho positivo aqui, né? Até agora, então, tudo ok no banco ainda, né? Vamos entrar mais nos números, né? Então, a gente vê aqui o lucro, uma queda de 41,2% em relação ao trimestre do ano passado e em relação ao trimestre anterior, 36%. Então, o lucro aqui deu despencada, né? Foi para casa dos 100 e poucos, estava nos 200 e poucos, e a gente vai bater direto o olho nas provisões. Já viu que teve mais provisões, né?
aumentou a carteira e tudo mais. Então, olha só, aumentou aqui quase 100 milhões aqui nas provisões, o que já deixaria o lucro mais ou menos próximo, né, aqui em relação ao 1T, ainda assim um pouquinho abaixo. Puxa, teve inflação e tudo mais, então tem algo errado aí, então a gente tem que caçar um pouco mais o que aconteceu, mas a gente sabe que provisões foi uma coisa, e a gente viu que a inadimplência está tranquilo, então não é um problema, né? Vamos ficar com isso aqui só. Lembra do que eu falei lá do Banco ABC e o Banco do Brasil, foram dois dos bancos que mais fizeram provisões em 2020, as inadimplências não aconteceram, o que aconteceu na sequência? Eles voaram, né? Porque eles estavam com resultado bom, o importante é ter resultado bom aí, né? Então, não tenho grandes preocupações com isso. A gente continua vendo aqui, então, as receitas, olha aí, aumentou 19,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Tem uma leve queda aqui de 8% em relação ao trimestre anterior, mas é mais o do ano passado a gente tem que comparar. E houve um aumento legal, então, por enquanto, ainda ok. E aí a gente vem aqui nas despesas de intermediação financeira. Já é um déjà vu, né? Já vi isso antes. Tem um aumento aqui de 64,4% em relação ao ano passado, sendo de 732 para 1,2. É um aumento muito significativo, né? Isso aqui já também estava no quarto trimestre, então continua aí o banco sofrendo um pouco nessa linha, né? E o que aconteceu dentro da despesa de intermediação financeira? A gente vê que foi as operações de captação de mercado, que praticamente aí, né, dobrando, né, em relação ao ano passado, né? Então a gente vai entender aqui o que aconteceu com a despesa de captação no mercado, e aí eles explicam aqui, entre vários detalhes, a gente resume aqui num ponto específico que é impactadas pela elevação da taxa Selic. Ponto. O resto é um pouquinho de blá 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 aí, mas enfim, vamos resumir um pouco que o principal problema da despesa de captação foi a elevação da taxa Selic novamente. Então, assim, ele deveria estar se beneficiando com o aumento da Selic, e não é o que acontece com o Banrisul. Ele troca 6 por meia dúzia, às vezes até fica pior para ele. Então, este é o problema principal aqui do Banrisul, no meu entendimento. Tá? Vamos resumir aqui, então, o que aconteceu. Provisões, aumentou, tranquila, poxa, a carteira dele está tranquila de inadimplência, então isso aqui volta, né? Volta positivamente no futuro, caso o cenário não mude. Caso o cenário não mude, o cenário pode mudar, obviamente, mas a carteira dele é bem segura. Cobertura aumentou um pouquinho, 315, perfeito. As despesas estão parcialmente aí, estão controladas, na verdade, né? Eu estou falando da despesa operacional, um pouquinho alta, poderia diminuir um pouco, mas está controlada. E a dificuldade para se beneficiar com a Selic, né? O custo de captação. Esse aqui, para mim, é o grande vilão, né? Mas aí a gente tem que ver aí o custo barra oportunidade, né? A gente vê o resultado do Banrisul caiu bastante. E aí o Banco do Brasil cai nas graças do mercado, né? E os pontos que o mercado está destacando é exatamente aqueles que eu falei no trimestral, né? Que o banco apresentou uma leve deterioração, sim, na taxa de inadimplência, porém bem abaixo dos seus concorrentes, dos seus pares, né? Refletindo uma menor exposição ao crédito pessoa física, que foi o que mais impactou, e tem a parte das empresas, que eu falei logo no resultado do Santander, que as empresas pareciam ter aí indo bem por enquanto, né? Então, por enquanto, o NPL aí corporativo está melhorando, e o do agronegócio ficou bem estável, né? O agronegócio está surpreendendo aí positivamente, né? Uma linha muito forte no banco. Então, essa diversificação dele deixa ele mais protegido, ele tem uma cobertura bastante gorda na carteira dele, uma inadimplência pegando menor que ele precisou fazer, elevar menos aí o PDD. Outro ponto é que o CFO do Banco do Brasil, ele declarou aqui que o Banco do Brasil caminha para uma rentabilidade próxima dos seus bancos privados. Olhando para 2023, ele disse que a ambição é superar a rentabilidade dos bancos privados, mantendo a estratégia, continuando, por exemplo, sendo protagonista no agronegócio sem medidas de alavancagem. É surpreendente essa declaração. Será que ele vai conseguir superar os bancos privados? Eu venho seguindo essa linha, eu venho falando aqui muitas vezes, né, para vocês, que esse era um problema talvez do Santander, que todos os bancões eu vejo que eles vão ter um certo nivelamento aí nessa rentabilidade. Então não vai ter o Banco do Brasil lá para baixo e o Santander era o melhor de todos, não, vai ter um certo nivelamento. Como o Santander era o melhorzinho, ele é o mais prejudicado. Como o Banco do Brasil era o piorzinho nesse sentido, vai ser o mais beneficiado, que vai ter aí um agrupamento. Já venho falando isso há tempos, e o presidente do Banco do Brasil falou que ele vai ser o melhor, e aí eu já não sei, ele está prometendo aqui, vamos ver se ele cumpre, né?
Aí falando do Bradesco, que eu gosto tanto também, aí é por conta, né, que ele tem um braço seguradora, que é muito forte, né, tem aquele negócio de bonificação, tudo mais, tá muito barato, não é estatal, né. Enfim, então uma olhada nos dividendos do Banco do Brasil, o preço teto, né, eu deixei aqui então o novo dividendo do Banco do Brasil em 9,94, vindo de quanto? Vindo de 9,40. Então assim, eu aumentei 0,5% aí, né? Aumentei devido ao aumento da projeção de lucro, que estava em 24, tá? Agora eu passei para 25. O guidance do Banco do Brasil é de 23 a 27, então eu elevei aí meu otimismo com o Banco do Brasil, tá? O yield máximo que nós teremos é 10,31 e pelo guidance aqui o mínimo seria 9,10. A plataforma GF+, eles põem 8,31. Eles estão aí com o yield abaixo, né? Do guidance, mas assim, eu confio no guidance do Banco do Brasil e o payout é que vai definir o dividendo também, né? Vamos ver aqui então o preço teto com uma margem de 65,66, com o preço teto de 58, mas não leve isso tão a ferro e fogo, né? Comparando aqui com o Bradesco, vamos dar uma olhada aqui. O Bradesco também está aqui com um dividendo então, de 9,43, também na casa dos 9, excelente, né? Barato, mas tem que ficar um ano com a ação para ganhar as bonificações para ter direito a esse dividendo. Então aqui, seguros é uma parte forte aí do banco, eu acredito também. Nós temos aqui o Itaú, não tem muito o que dizer, compra da XP, o dividendo vai ser fraco mesmo. O Santander está em 7,70 aqui aproximadamente, problemas aí com a inadimplência. O Banco ABC voando, né? Vou manter por enquanto, depois eu reviso, 9% de yield, né? E o Banco Banrisul com 9,88 de yield, mas a gente precisa dar uma revisada, né? Isso aqui não vai afetar os seus dividendos. Então, resumindo, o Banco do Brasil ele tem um portfólio defensivo, ele subiu menos a inadimplência, né, que os seus pares, e com isso ele tem uma ótima cobertura sem ter que levar tanto PDD. O lucro dele aumentou 34,6% e ele pretende aí a rentabilidade se aproximar aos seus pares. Na verdade, em 2023 ele pretende até superar, impulsionado aí também pelo agro. Aí pegando o resultado dos bancos, desses três aqui, desde outubro de 2020, né, a gente vê eles se recuperando aqui em alta, entre sobes e desces, a economia complicadíssima, né, mas foi o momento aí que eles começaram a melhorar. O Banco ABC já subiu 58%, porque ele é o que vem tendo melhores resultados dentro aí do que a gente venha visto, né? Enquanto o Banco do Brasil, ele tem 32%, que foi também com bons resultados. Só que olha só, ele recentemente ele começou a dar resultados ainda melhores, né? Então do fim do ano passado para cá, ele foi o que mais subiu. Simples assim, o mercado acaba seguindo também os resultados, né? Enquanto o Banco Banrisul, ele vem aqui em linha com o Banco do Brasil. São dois bancos aí, estatais, barato, tudo mais. E aí o que acontece? Ele começa a apresentar algumas dificuldades, né? Resultados abaixo aí do Banco do Brasil, se descolam completamente. Ele já está aí com menos 5,90, enquanto o Banco do Brasil está com 32% de alta, né?